Posso ficar aqui embaixo? Gostei do calor de vocês. Não sei se eu estou quebrando algum protocolo. Amém. É interessante que a gente vive tanto tempo com uma pessoa a gente não conhece, né? Um dia a gente foi para um local onde tinha um irmão que tinha uma roça lá e ofereceram maxixe para a gente. Disse, não, vou levar não, lá em casa ninguém gosta. Quase que eu arrumei uma briga, porque ela gosta. Eu não sabia. E aí a gente vai convivendo e aprendendo todo dia as manias, as preferências, aquilo que a pessoa não gosta. Eu fico feliz de ter sido convidado, conhecer pessoas novas. Hoje aqui alguns eu já conheço de algum tempo. Trabalhamos juntos em vários locais através da associação. Pastor Walter é o nosso secretário executivo e eu sou o presidente dele, trabalho ao lado dele, viu, irmãos? Então, nesse tempo, eu estou também celebrando o meu primeiro culto aqui no templo. Nunca tinha vindo. Na inauguração, caiu bem na data de um compromisso que eu tinha inadiável. Fiquei muito triste por não poder estar aqui com vocês, mas Deus reservou esse tempo hoje. Amém? Eu posso orar com vocês? Mais uma vez, podemos ficar de pé? Eu queria que você fechasse seus olhos, esquecesse o momento da pessoa que está do seu lado e linkasse o seu coração com Deus. Olha para o alto. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. É um tempo maravilhoso de descontração, de comunhão, de aprendizados. E também, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo venha a ensinar os nossos corações aquilo que é desejo Teu, aquilo que é propósito Teu para os nossos casamentos. Obrigado por nos permitir chegar aqui e encontrar cada um desses casais alegremente celebrando esse encontro. Que seja não apenas mais um encontro na vida de cada um, mas seja o encontro onde eles poderão renovar laços, eles poderão consertar aquilo que não está no eixo e que, ó Deus, diante dos desafios propostos nessa noite, esses casais, eles se aprimorem nos seus relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Alguém lembra o tema desse encontro? Sem ler lá. Meu casamento no propósito de Deus. É um tema desafiador. Porque quando a gente pensa no propósito de Deus, a gente tem que saber que propósito é esse, né? Então, eu gostaria de pensar com vocês que para o nosso casamento estar dentro do propósito, a gente tem que saber que propósito é esse. Você já parou para se perguntar? Perguntar para o seu cônjuge, perguntar para o Senhor, Senhor, qual é o propósito do Senhor para o meu casamento? E a gente sabe, irmãos, que mediante isso, nós podemos começar eliminando aqui algumas alternativas. Que o propósito de Deus primordial para o casamento não é apenas uma satisfação íntima, sexual. Muitos homens casam pensando nesse benefício, né? Eu vou casar e eu vou ter sexo todo dia. Não vai faltar. Minha esposa é bonita, minha esposa é atraente, eu vou ser o homem mais satisfeito da terra. E depois descobre que não é bem assim. Descobre que tem muitas batalhas para chegar lá na satisfação. O propósito de Deus para o casamento não é somente a procriação. Eu quero casar porque eu quero ter 6 filhos, eu quero ter uma família linda, abençoada, no altar de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muita gente pensa assim, né? Eu vou continuar na igreja, o meu casamento vai ser uma bênção junto com os meus filhos. E nem sempre é só isso. O propósito de Deus para o casamento também não é só uma acumulação de bens, móveis e imóveis. Quanta gente pensa em se casar e construir impérios, construir casas, arrumar fazendas, carros, fazer viagens pelo mundo inteiro e ao longo do tempo vai descobrindo que não é só isso. Então, se não é satisfação sexual, se não é a questão da procriação, se não é acumular bens, então o que será o propósito do casamento? Qual será? Vamos então entender um pouco. É um plano de Deus para o homem, a fim de refletir a bondade do próprio Deus para com a humanidade.
O plano de Deus para o casamento, eu vou tentar simplificar essa frase, dizendo que o plano de Deus, o propósito de Deus para o casamento é refletir a sua bondade no homem. Refletir sua bondade no homem. Você pode repetir comigo para não esquecer? A gente vai precisar disso. O projeto ou o propósito de Deus para o casamento é refletir sua bondade sobre o homem. Simplesmente isso. Pastor, mas onde o senhor encontrou isso? O que vai dar base, fundamentação a essa verdade? Bom, se é uma verdade, está na Bíblia, então eu encontrei na Bíblia. Mais especificamente no livro de Gênesis. Vamos abrir lá em Gênesis? Gênesis 2:18. Eu escrevi aqui, mas eu quero ler na minha versão, não sei qual a sua versão. Vamos ver se bate. Gênesis 2:18 diz assim. Eu posso dar tempo para você encontrar, se precisar. Falar em tempo, irmã é Diana, né? Tá certo? Está dirigindo aqui? Diana, irmã Diana, eu tenho quanto tempo? Ela deu uma saidinha. Eu vou perguntar para vocês, quanto tempo eu tenho para falar aqui? Você vai dizer assim, ó, se eu estiver gostando, você tem uns 20 minutos. Se eu não estiver gostando, pode parar nos 5. Tá bom? Então eu vou usar aqui na base mais ou menos uns 20 minutos a 30, se for necessário. Se estiver gostando muito e você dizer assim, continua, fala mais um pouco, então não fica, como é que o Matuto diz? Não fica acanhado. Pode falar um pouco mais, tá bom? Então vamos lá, Gênesis 2:18 diz assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então o fundamento bíblico do propósito para o casamento é a bondade de Deus. Agora, não é bom para quem? Não é bom que o homem esteja só. Aí eu pergunto, não é bom para quem? Para o homem ou para Deus? Tentem pensar e responder. Não é bom para quem? Que o homem esteja só. É para Deus ou para o homem? Bom. Quem é o carente? O homem. Deus, por si só, ele é completo. Deus precisa de alguma coisa, irmãos? Não, necessariamente não. Deus é perfeito, Deus é completo em tudo. Se a gente fosse mensurar aqui a grandeza, o poder, a majestade de Deus, ele precisa, irmãos, de algo para lhe fazer completo? Não, então não é bom para o homem. Vocês concordam? Amém. Ninguém errou, mas não é bom para o homem. Então, agora olhe novamente para Gênesis. Agora eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e você vai entender por quê dessa verdade. Sabemos que Deus disse que eram boas todas as coisas que Ele criou. Não é verdade? Vamos lembrar de Gênesis capítulo 1. Quando Ele vai criando, termina, Ele olha e diz assim, isso é bom. Ele, lá no capítulo 1, versículo 4, ele diz que a luz era boa. Deus criou a luz e disse, a luz é boa. No versículo 10 de Gênesis 1, céus, terra e mares eram bons. Foi a analogia de Deus, ele olha para aquilo que ele criou, ele diz, olha, isso é bom. A terra, os mares. Depois, quando ele cria as árvores e frutos, ele diz também que eram bons, versículo 12, você pode conferir lá no versículo 12, está dizendo que era bom. Sol, lua e estrelas, versículo 18. Qual foi o diagnóstico aí? Bons também, Deus está dizendo que é bom. Lá no versículo 21, os animais eram bons. Até as feras do campo, versículo 25, você pode ler isso, está no versículo 25. Deus disse que as feras do campo eram boas. Tudo muito bom, né? O homem era bom e ele viu que tudo o que criou era o quê? Muito bom. Tudo era muito bom. Agora, o que não era bom? Era o homem estar sozinho. Que bênção! Deus percebe que o homem sozinho não é bom. Irmão, você sozinho não é bom. Quando você fica em casa, que a mulher sai, aqueles que são pouco habilidosos na cozinha fazem tragédias, né? Tem alguém que se identifica?
não consegue fritar um ovo, não consegue fazer um cuscuz. Daquele tempo que a cuscuzeira tinha aquela haste central, como é que chama aquilo? Alguém sabe? Vocês nunca estudaram para saber o nome que dá para aquilo, né? Escumadeira, alguma coisa assim? Aí a gente ia colocar o cuscuz, mas na hora de tirar, virava. A mulher não, a mulher chega lá, pega com os dedos, não põe nem um pano. A gente chega pegando com um paninho lá para não queimar os dedos. A mulher é uma bênção na vida da gente, né? Então o homem sozinho não é bom. O homem bagunça a casa, o homem bagunça os filhos, faz uma reviravolta. Definitivamente o homem não nasceu para viver sozinho. Vocês concordam comigo? Ou tem alguém aqui que é simpatizante do solitarismo? Eu não sou. Eu não sou. Então, queridos, só não era bom o homem estar sozinho. Deus amou o homem desde o princípio, a ponto de não deixá-lo só. Por isso criou a mulher do próprio homem. Um detalhe, Deus criou a mulher do próprio homem, e eu fiquei me perguntando, por que Deus não criou a mulher do pó da terra como fez com o homem? Porque Deus não fez uma mulher exatamente como fez o homem, mesmo processo. Mas ele tira do homem, cria a mulher e devolve para o homem. Olha como Deus é perfeito. Aí já tem uma ligação forte, né? O homem receber da sua própria carne. Eu estou te devolvendo aqui. Irmãos, isso diz muito sobre Deus. Não é nada sobre nós, é sobre Deus. A perfeição, o cuidado, a bondade, Deus está querendo revelar a sua bondade para com você. Olha para a sua princesa que está aí, olha o quanto ela é especial. Não, ela veio lá de uma linhagem indígena, ela é cearense, ela é paulista, ela é pernambucana. Não é nada de mim, volta a ser a partir do momento que você se une maritalmente com ela. É um mistério, você não sabe, você nem imagina, irmãos, a profundidade espiritual disso. O casamento traz uma revelação muito forte sobre Deus. Quando você se une à sua mulher, é por isso que Paulo diz que aquele que se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela. Aquele que comete o adultério, ele está quebrando aqui, irmãos, uma lei espiritual de Deus, e Deus ele fica muito, mas muito entristecido quando isso acontece. É você e sua esposa. Então nós não devemos sequer imaginar quebrar esse laço. Vamos lá. Vivemos em uma era onde as pessoas depreciam o valor do casamento. Eu vi um casal fazendo uma piada, a mulher chega lá e diz para o marido assim, não diz, ela pergunta, meu marido, você sabe de uma coisa? O que a Bíblia diz sobre a mulher sábia? Ele disse, não, me fala aí. A mulher sábia, a Bíblia está dizendo que ela edifica o lar. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, ela vinha toda feliz. Sabe o que ele responde para ela? Ele disse, mas o homem sábio, ele nem se casa. Ele foge do casamento, ele não procura uma mulher sábia, ele nem casa. Irmãos, o casamento está virando uma coisa de chacota. As pessoas estão desprezando aquilo que Deus fez de mais precioso para o homem. Depois da salvação, irmãos, o casamento é a melhor coisa que você pode ter, sabia? Na hierarquia, na vida pastoral, agora eu falo como pastor também, nós temos assim uma hierarquia das coisas. É Deus, casamento, família, né? Depois, o ministério. O ministério não é antes da família. Não é antes. A gente tem que entender nossas prioridades. Depois, o trabalho. Quem coloca o trabalho à frente da família, perde a família. Né? Vocês concordam? Pode discordar também, tá bom? O propósito de Deus para o casamento é bom. Diga comigo, o propósito de Deus para o casamento é bom. Mas é bom por quê? Agora eu quero aprofundar um pouco dizendo, é bom porque isto lembra um elemento de redenção. Pense comigo. Deus disse que o homem sozinho não era bom, então Deus redime o homem da solidão. Ele está aqui prefigurando uma redenção em Cristo. Olha só, o Senhor tira o homem das trevas e coloca numa posição de gozo e completude. O que é completude? É a qualidade, é o estado, a propriedade do que é completo, perfeito, acabado. Antes da mulher, o homem não era acabado.
às vezes fica acabado, né? Quando o casamento termina mal, se divorcia, perde tudo, aí se acaba. Acaba a paz, acaba o sossego, acaba a felicidade, mas no sentido de ser perfeito, de ser completo, plenamente satisfeito, ele só pode ser quando se casa. Então, amados, Jesus Cristo, ele é ilustrado nessa questão do sacrifício. Isso é uma prefiguração de Cristo para o homem, provando que o matrimônio tem um significado muito maior que a união de dois seres humanos. Por isso o casamento deve ser honrado. Aí eu pergunto, você tem honrado o seu casamento, seu cônjuge, a sua esposa, a sua casa? Como você é conhecido como esposo, como marido, como companheiro? Se eu fosse perguntar aqui, eu desse toda a liberdade para sua esposa falar a verdade a seu respeito, será que ela iria dizer, esse é o cara, não tem um marido como esse, nessa terra, nesse mundo? Ela falaria em línguas, se fosse preciso, para expressar o que ela pensa sobre você. Agora, se ela fosse falar de fato a verdade a teu respeito, como será que ela te desenharia aqui hoje? Como será que você desenharia a sua esposa? Ou você diria assim, meu Deus, me livra dessa assombração. Já pedi a Deus que eu não merecia. Eu não fui agraciado. Não falo em questão de beleza, mas de atitudes, de ações. Eu estou aterrorizado todos os dias, porque eu não tenho paz. O casamento é bom e deve ser honrado, porque o casamento pode tornar o homem plenamente satisfeito, dando a ideia de santificação e honra. Nós falamos que o casamento é digno de honra. Você lembra o que diz Hebreus 13, 14? Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então, assim, não necessita buscar satisfação fora de casa. Mas o homem saciado, o homem plenamente satisfeito, ele tem em sua casa tudo o que precisa. Muitas vezes não tem tudo o que deseja, né? Porque a gente tem que fazer a separação também, a diferenciação, o que é desejo e o que é necessidade. Agora, quando nós somos plenamente satisfeitos, nós encontramos em casa até os nossos maiores desejos satisfeitos também, realizados. Porque, irmãos, quando a mulher ama o marido, ela deixa ele pescar quando ele poderia estar ajudando em outra coisa. Quando a mulher é amada pelo esposo, ele deixa ela ir para aquele congresso quando deveria estar pagando a prestação do carro. Se ela pagasse a última aqui, moço, vamos pagar a última prestação ao invés de você gastar com esse congresso. Vamos comprar aquele sapato dos sonhos ao invés de você investir dinheiro nessa roupa que você já tem um monte aí, e na hora de ir para a igreja você fica dizendo assim, eu não tenho o que vestir. Acontece com vocês? Eu conheço muitos lares onde a esposa tem 30 mudas de roupas lá, quando chega no domingo à noite, ela troca uma, troca duas, troca três, e diz assim, eu não sei o que vestir hoje, porque eu não tenho nada para essa ocasião. Eu não estou falando mal de ninguém aqui. Ah, não. Espero que não. E nem comprando briga, né? Fala, Deus. Aleluia. Então, irmãos, pense comigo. O casamento é bom por essas coisas. Porque ela prefigura Cristo. Porque torna o homem satisfeito. Em terceiro lugar, o casamento é bom porque, além de prefigurar Cristo, prefigura também um relacionamento entre a igreja e Cristo. É por isso que o casamento modelo, ele é baseado nos estatutos de Cristo. Amém? Eu vou lembrar de vocês um texto aqui, lembrar vocês de um texto, Efésios 5, 22 a 33, eu vou ler aqui para vocês, tá? E eu vou destacar algumas coisas. Ele começa falando para as mulheres. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Do jeito que você é submissa ao Senhor, seja submissa ao seu marido. E esse é um ponto, irmãos, que eu vou falar para vocês, tem gerado muita polêmica. Nesse tempo de feminismo,
nesse tempo de supervalorização da figura feminina, muita gente tem se abraçado e tem dito assim, olha, eu estou contigo até o momento em que os meus direitos, os meus valores não sejam pisados por ti. Eu vou me submeter a homem? Vou nada. E tem crente com essa filosofia também, irmãos. Tem mulheres crentes que acham que isso é de Deus. Mas muito cuidado. Ultrapassou o mandamento, feriu a lei de Deus, não pegue não. Não serve para você. Por quê? O marido é o cabeça da mulher. Eita Deus. Não era para falar disso aqui hoje, né? Era só de coisa boa. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Só que ele não fica só na mulher. Se você pensa que está difícil para a mulher, agora olha o que ele diz para o esposo. Veja bem, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora, irmãos, quem é mais pesado? Qual é a responsabilidade maior? A submissão ou o amor sacrificial? Nós estamos bem na fita, né? Os homens diziam assim, ó, sacrificar é mais difícil do que se submeter. Deus dá o peso na medida certa para cada um. Se é difícil, mulher, você se calar quando tem vontade de falar tudo que ele merece ouvir, você tem vontade de lançar em rosto os defeitos, aquele marido que não lava um copo dentro de casa, aquele marido que não balança o neném na hora de dormir, que traz para a igreja, o menino dorme no colo dela e o marido assistindo o culto, e se congratulando ela lá com os braços cansados. Quando chega em casa não tem braço mais nem para abraçar o marido, ele ainda reclama, né? Mas ele não enxerga o sacrifício dela. Acontece aqui não, em Uruçuí não tem disso, irmãos, graças a Deus. Só em Baixa Grande. Mas, irmãos, não é fácil não. E aí o marido muitas vezes ainda quer intimidade, ainda quer cuidado, ainda quer carinho. E aí ele cobra da esposa algo que ele não dá. Ele diz ainda, maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí quando a gente pensa que a gente quer uma esposa bela, bonita, educada, cuidadosa, louvável, admirável, a gente não faz por onde ela seja assim, a gente não coopera, a gente não se sacrifica. Como nós estamos na fita? De verdade. Como você está, meu irmão, nesse quesito, com relação à sua esposa? Você tem contribuído? Eu estou aprendendo agora. Não vou dizer que eu sou perfeito, não. Eu não era muito bom de presentear. Eu não era muito bom de elogiar. Eu não era muito bom de... Ei, vai lá no salão, você tem um dia de princesa, minha filha. Não, mas no dia que tinha um dinheirinho sobrando, sabe o que eu fazia? Ligava para o pastor amigo meu que gosta muito de pescaria e disse, ei, vamos pescar? Esse mês sobrou um negocinho aqui. Aí ela, tu já vai de novo. Já vai sair de novo. Aí ela às vezes jogava aquela cantada assim, olha, meu Deus, meu cabelo está seco, está assim embaraçado. A irmã pediu lá bem baratinho para fazer o trato aqui para mim. Aí, tu tem uma ajudinha para me dar aí? Disse, não, já botei gasolina no carro para ir para a pescaria. Cadê o meu sacrifício? Se eu quero uma esposa atraente, eu tenho que sacrificar alguma coisa por ela, né? Sacrificar. Ao ponto, irmãos, de dar a vida, porque o sacrifício de Cristo foi entregar a vida pela igreja. Será, irmãos, que tem um sacrifício que vai nos custar tanto para a gente ter uma esposa à altura daquilo que a gente espera? E a gente é tão egoísta que é capaz de olhar para a vizinha e dizer assim, a vizinha é mais bonita que a minha esposa.
Isso escandaliza vocês? Espero que não. Mas tem marido tão egoísta a ponto de fazer isso. Ele olha para de casa assim, a cebola aqui está pelo alto, cheiro. Olha como a vizinha é elegante. Né? Por quê? Mas a sua esposa está assim por sua culpa. É culpa nossa. Se a nossa esposa não está à altura daquilo que a gente deseja, é culpa nossa. A gente tem que ser igual o pai do Cris, tem que trabalhar em 3 empregos para poder sobrar o salário extra para vestir a esposa, né? Não precisa ela estar metendo a mão no seu bolso, pegando aquele dinheiro que você esqueceu para comprar as coisas dela. Aqui não tem esposa que faz isso também, né? Achou o dinheiro do bolso do marido, o perdido é de quem acha. Entrega logo, né? A esposa honesta, muito bem. E a gente diz assim, por constrangimento, a gente devolve para, minha filha, você achou? Pois toma aqui. Nem lembrava que existia mais isso aqui. Então, irmãos, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha o que a Bíblia diz. Você sabia disso? Já parou para pensar? Quem ama a esposa, ama a si mesmo. E aí, você se ama? Você ama a sua esposa? Amém. Glória a Deus. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão ambos uma só carne. E Paulo ele diz aquilo que Moisés não falou quando escreveu Gênesis. Grande é esse mistério. É um mistério que só vai descobrir quem buscar entender mais o papel do casamento, do homem e da mulher. Então Deus ele prova a sua bondade e mostra que o casamento é bom, em quarto e último lugar, porque é durável. Quando eu falo último lugar, eu estou encerrando a teologia da questão, viu? Mas eu tenho algumas coisas para falar para vocês que eu vou resumir o máximo possível. Sumiu lá. Quanto tempo eu tenho? Pode continuar? Tá bom, então vamos lá. Não vou fazer ninguém chorar por isso. Então, o casamento é bom porque é durável. Ele é forte como seu casamento é forte como uma aroeira, um pau d'arco, uma bananeira ou um metal? Uma rocha. Seu casamento é forte como uma rocha, é forte como um metal. Pense em algo durável. O casamento é potente. Conforme o relato de Gênesis, o casamento foi a última coisa que o Senhor criou. Eu não estou falando besteira não, né? Vocês já pararam para pensar a ordem da criação? Parou lá no homem. Quando criou o homem, viu que o homem não estava bem sozinho, aí vai e inventa o casamento. Tem uma pessoa que diz assim, eita, Adão estava muito sossegado no paraíso, sem problema. Senhor, vamos criar a matemática. Deus criou um problema muito maior para ele resolver. A mulher não é problema não, irmãos. A mulher é solução na vida da gente. Posso ouvir um amém? A sua mulher é solução na sua vida, homem? A minha é. Eu sem essa mulher, eu estou perdido. Perdido literalmente. Então, irmãos, o relato diz que o casamento... Oi? Quem não tem... Você tem quantos sentidos no corpo? 6. Pronto. Então, você pode tocar nela com tato, você pode sentir o cheiro dela com o nariz, você pode apreciar eu não vou falar coisa, né? Pode beijar a sua esposa, viu? Pode beijar a sua esposa. Não, pode abraçar com os... Eu prometi para ela que eu não ia falar de intimidade aqui, mas você tem outros sentidos. Então, pode usar esses sentidos para apreciar a sua esposa. Amém? É muito profundo o que ele perguntou, irmãos. Muito profundo. Amém? Uhum. Perfeito, perfeito. E os irmãos concordam que a esposa dele é linda? É linda. É maravilhosa. Amém. É devagar. Não, os irmãos, eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo. Os irmãos estão concordando aqui com o senhor, que tudo que o senhor disse. Não se complica, né, irmão? Amém, irmãos. Amém. Então, irmãos,
ele olha ela com os olhos do amor, da fé. Amém? Com todos os sentidos. Deixa eu voltar aqui para onde eu parei. Depois de haver criado a mulher da costela do homem, o Senhor celebrou a união dos dois. Ele disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, tornando-se ambos uma só carne. Portanto, conforme Jesus, é responsabilidade de quem manter essa união? Do homem e da mulher, de ambos. Lá em Mateus 19,6, está falando lá sobre o divórcio. Agora eu quero entrar aqui para... Estou quase chegando na conclusão já. Mas, já que o casamento é bom, já que é um reflexo da bondade de Deus na vida do homem, isso deve ser mantido. O que é bom é para ser mantido. Irmãos, aí eu pergunto, há bondade no seu casamento? Há bondade? Você tem exercido esse dom da bondade? É um dos atributos de Deus, é um dos mais destacados, desde o princípio da criação, a bondade. Jesus, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Ele não diz isso? Mais uma vez, Deus está ressaltando a importância da bondade, irmãos. Bondade é fruto do Espírito de Deus. Você lembra disso também? Você lembra aquele jovem que chega para Jesus e diz assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, irmãos, pense na bondade. A bondade é algo, uma das colunas mais importantes do relacionamento conjugal, do casamento. Então, queridos, portanto, conforme Jesus, é responsabilidade nossa, do homem e da mulher, manter essa união, por ela ter sido feita por Deus, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem, não destrua a bondade de Deus, destruindo o casamento. Existem atitudes de ambos os lados, entre o homem e a mulher. Pode partir dele ou pode partir dela, para manter o casamento de pé. E eu quero fazer uma lista aqui para aplicar isso em nossas vidas. Eu tenho aqui vários itens, eu não vou ler todos. Mas, em primeiro lugar, antes de tudo, Deus é bom. A Bíblia não diz que Deus é bom? Tem vários salmos que dizem que Deus é bom. Nós cantamos aqui, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Então, vamos convidar Deus para dentro de nossa casa. Está havendo conflito? Está havendo divergência de opiniões? As preferências de um são diferentes da preferência do outro. Você gosta de manga, de fiapo, a irmã gosta de manga rosa. Ou há quem não gosta de jeito nenhum, nem do suco de manga. Nós vamos brigar por isso, irmão. Quer manga na salada? Vamos ter manga na salada. Mas deixa eu comer meu jacaré. Eu gosto de peixe, ela gosta de galinha caipira. A gente come mais galinha caipira do que peixe. Sabia disso? Porque no dia que tem um peixinho para fazer, ela diz assim, eu não vou tratar. Eu não vou fritar esse negócio para ficar com o meu cabelo cheirando a gordura de peixe. A casa fica inundada. Os copos. Mas, sabe de uma coisa? Ela faz para mim. E faz bem feito. Vocês precisam comer o peixe que ela faz. É bom demais. Sabe, irmãos? É bondade. É sacrifício. É prova de amor. O que você faz para provar a bondade pela sua esposa? Primeiro, Deus, eu estou ruim aqui nesse quesito de bondade. Então, entra na minha casa e me ensina a ser bom para minha esposa, para o meu esposo. Me ensina a sacrificar. Me ensina a abrir mão daquilo que eu gosto, da comida que eu quero, para mostrar para essa mulher. Se bem que hoje ela não merece muito, mas eu quero mostrar para ela que eu sou bom para ela, porque o Senhor é bom para mim. Não vem dizer que você não sente raiva de vez em quando. E tem hora que não dá vontade de devolver. Dá ou não dá? Fala a verdade. Não pode não? Não quer mais? Sem devolução. Comprou, se vê algum defeito, já era. Conserta você mesmo. Não quiseram. Tem que segurar a vida toda. Então, irmão, você conserta isso sendo bom.
Glória a Deus, irmãos. Então, antes de tudo, Deus me ensina a ser bom, vem para minha casa, entra no meu lar, controla as minhas vontades, meus desejos, meus pensamentos. Quando der vontade de brigar, me ensina a ficar calado, pelo menos. Me ensina a não revidar, me ensina a não reagir. Tá bom? Em segundo lugar, esforcem-se para manter um ao outro feliz. Tem tudo a ver com a bondade. É um esforço. Tem hora que a gente não tem vontade. Tem hora que a gente não tem ânimo para isso. Mas tem que ter um sacrifício. Aí eu tenho uma frasezinha que eu costumo usar. Isso é minha. Não sei se eu copiei de alguém, mas eu aprendi isso. Ninguém casa para ser feliz. Casa porque é feliz. Meu pastor me perguntou: ei, rapaz, por que tu quer casar com essa menina? Lá na instrução pré-nupcial, ele perguntou para mim. Eu disse: eu quero casar, pastor, porque eu quero ser feliz. Ele disse: tu está errado. Ninguém casa para ser feliz. Casa porque é feliz. Porque você tem felicidade para distribuir, para compartilhar. Porque se você for casar para ser feliz, você vai se frustrar. Porque no dia que ela te aborrecer, você vai ficar com mágoa dela. Você vai ficar enrijecido. Você não vai querer ela para o resto da vida. E, irmãos, eu vou falar para vocês. Já teve dias que eu disse assim: meu Deus, me dá paciência. Hã? É porque nem chegou a menopausa ainda. Ela disse assim: não, tá frito agora. Você casou, não devolve mais não. Aguenta aí. Já ouviu isso, né? Eu brinco muito quando eu vou para casa da mãe dela, passa meses sem ir lá e eu chego lá e digo assim: ó, minha sogra, vim devolver. Pois eu quero. Aí assim: pois tá bom, vou deixar aqui, eu vou lá em Teresina, quando eu voltar eu pego de volta. Fica aí com a sua mãe, mas não deixo não. Em terceiro lugar, nunca durmam com raiva um do outro. Né? Ou sem se falar. Esse é um mandamento difícil, irmão. É um mandamento difícil. Dormir com raiva. Eu experimentei fazer isso um dia, não deu muito certo, não. Eu nem dormi. já tentei, mas não deu certo, não. A gente não pode quebrar esse mandamento. Não guardem segredos um do outro. Ambos devem saber tudo o que se passa. Assim, sejam cúmplices um do outro. Não guarda segredo, não. Vai te custar? Vai. Vai ter que passar vergonha por admitir? Admita, mas é melhor ela saber por você do que saber por outro. É melhor ele saber por você do que saber por outro. Não é verdade? Quantos segredos destroem casamentos, né? Depois de anos, você descobre que você viveu a vida toda com uma pessoa e depois de 20 anos você descobre que não era aquela pessoa que você pensava porque guarda um segredo macabro. Isso você só vai descobrir agora. Não é bom, não faz bem. Deixa eu pular algumas coisas aqui. Perdoem-se sempre. Não juntem mágoas para tempos futuros. A mágoa, alguém disse que é um veneno que você bebe pensando que o outro vai morrer. Mas quem morre é você. Né? No casamento não existe meu dinheiro, minhas coisas, tudo é nosso. Eu estava trabalhando com um casal um dia desses que eles estavam com quase 1 ano sem se falar, gente. Pense bem. Os dois dentro de casa. E dormia? Acho que não. É diferente. Pronto. Tem que ouvir a voz, né? Tem que sentir o cheiro. Tem que ter comunicação, irmãos. A comunicação é essencial. Para manter o casamento de pé é essencial. Para concluir, sejam carinhosos um com o outro. Abrace, beije, brinque, seja engraçado e fale com amor e doçura. Eu quero ver se isso é verdade. Irmãos, a palavra branda, ela acalma o furor, né? Acalma a ira. Ela muda o temperamento, ela desfaz a tempestade, muda tudo. E eu espero definitivamente, de alguma forma, ter contribuído nessa noite
para a reflexão de como vai o nosso casamento. Eu espero que não seja novidade eu dizer aqui que Deus é bom e que o homem viver sozinho não é bom, porque a bondade de Deus é o fundamento para a construção do casamento. O casamento começou com Deus revelando a sua bondade para o homem. Não é bom que o homem seja só. E para mudar aquele ambiente de ruindade, Deus projeta o casamento e dá ao homem uma mulher maravilhosa. E não é só a sua que dá problema, não. Lembra o que Eva fez? Eu acho que Adão brigou muitos dias com Eva, deu muita vontade de bater nela, porque a besteira que ela fez, e fez ele fazer também, não é fácil. Sim, Deus, sinceramente, a mulher que tu me deste, você lembra que ele reclamou para Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu, que fez eu realizar essa grande besteira. Mas eles viveram muitos longos anos juntos, não se separaram. E aí você vai separar da sua por quê? Você vai ficar chateado com a sua por quê? A de Adão era bem pior. A sua diga assim, minha mulher é maravilhosa. Meu marido é cabeça dura, mas é maravilhoso. Não tem outro marido melhor, não tem outra esposa melhor. Amém? Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Quero agradecer por conhecer vocês hoje. E estamos por aí. A gente se encontra em algum lugar. Tá? Quando Deus permitir. Eu quero novamente orar para concluir. Eu gosto de começar e terminar com oração. Senhor, diante de tudo aquilo que vimos e ouvimos já aqui hoje, nós só temos que agradecer a Ti. Por revelar a Tua bondade, por revelar Teu amor, por nos moldar, por nos amoldar a Cristo. Ele é o nosso exemplo de bondade, Ele é o nosso exemplo de compaixão, Ele é o nosso exemplo de como manter de pé um relacionamento. Jesus era verdadeiro. Muitas vezes Ele disse coisas que chocaram os discípulos, muitos até abandonaram Ele. Mas aqueles que verdadeiramente o amavam disseram, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E como maridos, que a nossa esposa pense assim também, onde encontrarei felicidade? Só Tu és o meu amado, só Tu és aquele que me compreende, mesmo dizendo coisas duras às vezes, mesmo respondendo, até com grosseria, eu não deixo de Te amar. Que nós possamos pensar isso sobre nossas esposas. Que nós possamos olhar para ela e dizer, onde encontrarei felicidade? Tu és uma joia preciosa, Tu és entre todas a mais bela. Sim, Deus, que nós possamos olhar com graciosidade para a pessoa que o Senhor colocou ao nosso lado. Que nós possamos, meu Deus, cuidar, zelar, respeitar e, acima de tudo, Deus, demonstrar, refletir a bondade que o Senhor demonstrou a nós. Somos canais dessa bênção, somos transmissores dessa bondade. E quando ela não chega no outro, nós estamos negligenciando o nosso papel. Então nos ensina, Senhor, a exercer a bondade. Porque junto com a bondade, nós conseguiremos alcançar grandes feitos. Se alguém aqui nessa noite não tem o casamento dos sonhos, o casamento que desejava, se alguém até pode dizer, eu me enganei com a pessoa que me casei, porque não é tudo o que eu pensava, que essa pessoa possa, Deus, a partir de agora, ouvindo isso, começar a moldar a si mesmo e moldar o seu casamento, porque hoje não é, mas com um pouco de esforço, um pouco de exercício da bondade, pode vir a ser. Então abençoe esse casal. E aquele que já está sendo, conserva-o assim, para que seja, Deus, um modelo de bondade, de convivência, de relacionamento. Abençoe a tua igreja, abençoe o pastor dessa igreja, abençoe os líderes de casais dessa igreja. Que eles promovam cada dia mais
algo voltado para o crescimento dos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, pastor. Nós que agradecemos por essa palavra. Nós preparamos também um momentinho ali de comunhão. Nada demais, simples. É um cafezinho com bolo para a gente ter também esse momento de comunhão, conhecer quem não conhece ainda, né? Se interagir, né, Estela? Que está, né? Mas nós podíamos... Hã? Tinha que ter feito... Era, então vem cá, Estela, com o seu digníssimo Luiz, vem cá. Eles que casaram recentemente, eles têm quantos anos, quanto tempo de casamento, diz aí? Sabe de nada, inocente. Quanto tempo de casamento? Fala pro pessoal. De casamento, 1 semana. Olha, pastor. Tem 1 semana de casamento. Estão na lua de mel, né, pastor? Que bom. Glória a Deus. Vai. Oxente. Tá vendo? Então, peraí, porque a gente tem né, quando recém-chegados, assim, recém-casados, né? Já estão começando né, nos encontros de casais. A gente quer conhecer melhor, né? E aí tem que pagar uma prenda. É. Ah, se tu soubesse, hein? Se tu soubesse, né? Não, a gente só quer uma coisa, Luiz. Pode ser só uma declaração de amor para ela. Pode ser moleza, tá? Mas que tem uma palavra. Ele que o Luiz aí, que eu sempre passo ali e vejo ele ali na venda e tal, que tem a palavra milho. Eita, amor, agora tu tá agoniada. Mexe com milho todo dia. Todas as vendas dos milho que eu fiz foi para esse momento. Eu estar junto com você para a vida inteira. Amém. Eu confesso que foi difícil, viu, Luiz? Mas ele saiu, olha aí, viu? Ele se esforçou, esteve com os milhos ali para que ele pudesse estar participando desse momento com ela. Muito bem. Gente, palmas de novo para eles. Ah, não, minha gente, poupa a Estela, a noiva, porque ainda é, né? Só 1 semana, amém. Então vamos, gente, para a nossa comunhão. Nós queremos agradecer você que veio e dizer que nos próximos você esteja também presente. Traga também algum amigo, casal, para participar, tá bem? Então vamos lá para a nossa comunhão. Cafézinho com bolo.